Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do lugar onde vocês estão assistindo. Vamos à segunda parte do nível religioso anarquista. Nós falamos aqui o que tinha a ver com Ana e fizemos um longo debate a esse respeito, porque isso é muito antigo. O que nós reivindicamos como nível religioso é muito antigo. Nós temos aqui em São Paulo a turma da Soma. Soma é cruz. A cruz é o poder da soma. Os grupos se somam, criam ligas. E tem que, para passar pela cruz, tem que passar pelaquela determinada liga religiosa. Algumas ligas estão tão fortalecidas, a cruz é tão forte que não se passa mais. Elas acabam sendo objetos estratégicos, ou seja, são pedras no caminho, é o erguimento de uma nova catedral. Porque aquele grupo de afinidade ou passa pelaquela todo o conjunto que está por ali, ou você vai fazer sua própria cruz. Não tem mais jeito, aquela cruz consolidada não tem mais entrada. Mas a cruz que está se consolidando ainda, os novos grupos de afinidades, como no anarquismo, que ainda está se formando, é uma cruz comum. E é uma cruz ainda que tem espaço, é uma pré-ideologia que ainda está se estabelecendo como religião. Então aqui ainda tem espaço para o debate, espaço para somar nessa cruz. Beleza? Então também é soma, diferente do soma do Roberto Freire, que é uma coisa bem de maio e bem porra louca. Nós também temos a nossa soma, a nossa cruz específica. Isso fez fazer grupos, quando entenderam isso, a falar de uma forma não muito agradável ao entendimento da pluralidade que existe no anarquismo, porque já quiseram, dentro do anarquismo, fazer sua própria cruz. Sendo que a cruz do anarquista é muito maior. Ela não é um ciclo fechado, ou seja, não terminou ainda. Tá? Porque quando fica o círculo fechado, aí para entrar já é mais bem difícil. Tem entrada, mas é uma conversa dura, rígida. Assim, o nível religioso anarquista também precisa de suas sedes, e nossos ateneus libertários, e nossos centros de cultura sociais espalhados por todo o planeta são nossa base religiosa. E se nós entendemos isso como tais, nós podemos reivindicar o direito religioso, e essa entidade não vai pagar mais imposto, porque a maioria do mundo as religiões não pagam imposto. E isso evitaria também a perseguição aos grupos anarquistas, ou pelo menos as suas sedes, as suas entidades locais, estabelecidas localmente. Assim, as suas crianças que frequentam esses espaços também seriam protegidas. Tá? Não, quando a gente vai falar disso, nós temos que falar de falastérios da Idade Média. As pessoas não aprenderam a ler nem o que são as letras, o que são as palavras. Esses dicionários Aurélio e todos os dicionários que estão aqui são dicionários de uma academia de letras, de militares, que não estão aqui para falar a verdade. Porque há pouco tempo, muito nos nossos dicionários, anarquia era bagunça. Ou seja, Santa Ana Arquidiocesana, Santa Anarquia, ela está sendo perseguida, porque se está bagunça, ou se tá fazendo uma comparação com crianças. Então tem um processo acontecendo aqui e nós temos que compreender esse processo. E tem, por exemplo, a palavra negócio é uma palavra muito triste aqui no Brasil, na América. Porque fazer um negócio, montar um negócio é montar algo lucrativo. É fazer um negro no cio. A reprodução dos negros como animais. Por isso ele tem cio. Porque ele era visto pelos fazendeiros como gado para se reproduzir. Beleza? Isso aconteceu, o racismo é evidente no Brasil, todo mundo sabe, na América todo mundo sabe disso. E é o nome daqui, não é o nome de Portugal não, tá? Fazer, montar um negócio, montar algo lucrativo é pôr o negro a se reproduzir. Reproduzir mais escravos em cativeiro. Tem gente que fala negócio é ócio. Ócio é osso, cara. E para reproduzir osso você tem que fecundar mulheres. E vocês como gado tem que se reproduzir. Opa, não é isso? Vocês não são gado? Aí eu também concordo. Acho que vocês não são gado. Vocês já estão passando por... Vocês são o topo de uma árvore da vida. Mas com vocês, como a árvore da vida é permitido. Ou não é? Vocês não podem foder. Porque algumas árvores não podem foder. Em algumas. Vocês, negão, pode. Mas o problema é quando nós vamos falar de lei, de cobiça, é mais pra frente isso. Isso não é agora. A de cobiça da mulher do próximo, isso é um debate, porque quando se tem uma lei e essa lei ela tá aí para orientar, nada que tá aqui para orientar é do mal. Tudo que orienta tem porquê, mas tem que saber entender, né? Se vocês não estão conseguindo ler nem as letras, vocês não estão conseguindo nem ler uma frase, né?
Porra, cara, no nome, analogia, nome Ana tem mais de 5.000 palavras. Vocês não estão entendendo como ela é pivô de um processo muito grande. O nome Ed não tem nem 500, nem 50, eu acho. O Ed é um prefúgio, um radical do passado. O radical religioso é um radical que olha para o passado, não olha para o futuro. Porém, o Ed veio do futuro. Essa é a diferença. Ele sabe do futuro. Enquanto alguns estão indo para lá, eles estão voltando. Aqui o anarquismo tem um forte escrito sobre isso, porque quem veio do futuro veio para esse lugar como um refugiado. Porque quem viu o futuro não quer ir para lá não, viu, cara? Por isso nós temos esses escritos anarquistas como o Grande Irmão, né? Mas, né, o Grande Irmão, George Waller, que virou até a saga biografia aí, porque nós estamos falando que existe uma imensa sociedade de controle aqui. Uma sociedade de controle jamais vista. E que quanto mais você vai subindo os degraus, vai percebendo ela, pior vai ficando. Aí você percebe que pessoas na rua sabem seu nome, você nunca viu elas antes, você vai para um lugar ou outro, tem uma outra pessoa que já sabe de você. Normalmente crianças dão cago com os dentes, elas falam, elas mostram que sabem de você. Que existe uma sociedade de vigilância, mas você não sabe dessa sociedade de vigilância. Essa sociedade já existe. Existe uma coisa que se chama polícia religiosa. A polícia religiosa não veste farda, mas alguns são policiais fardados, mas a polícia religiosa pode ser qualquer pessoa, seu pai, seu irmão, seu amigo, seu namorado, seu vizinho, as pessoas mais próximas ou distantes de você. Elas te vigiam em tudo que você faz, mas não é para ficar noiado com isso, cara, porque aqui só vence quem não tem medo. Não é para ter medo. Tá? Os anarquistas, nós anarquistas somos muito perseguidos, porque nós estamos no nome de uma matriarca que teve seu nome excluído dos livros religiosos. E é uma matriarca muito importante para a história do planeta. Tá ok? Eu sou filho de Maria, sou filho das águas, mas Ana é minha vovó nesse processo geológico. A Terra é um processo que já sofreu muito aqui, lá do Pedro, lá das pedras, ou antes das larvas, quando o planeta ainda estava se condensando aqui. A água é posterior, o processo vaginal vem depois, porque primeiro expulsa Lúcifer para cá. Primeiro é o pecado original, de origem anal. A porra mandada na bosta, porra mandada no ânus. Tá? Tolaram por aqui. Quando você mistura entidades religiosas, você tem sacrilégios. Sacrilégios também são sacrifícios. Você vai misturar uma entidade de água com uma entidade de terra. Você, como Maria, o mar, com Ana, você tem um desastre chamado Mariana, o mar de lama. Você teve um sacrilégio, Mariana. Só trouxa adota esse nome, porque esse nome é um nome religioso. De uma avó, avó e sua filha. Coloca as duas juntas, pecado original e vaginal tudo junto, vixe. Vocês estão bom, cara. Esses magozinhos das palavras aí, essas pessoas ingênuas que não sabem nem ler as palavras. Então vamos avançar aqui, senão eu fico falando muito. Aqui vocês vão ver, frequentar, vocês vão ver que eu de vez em quando paro para falar uma coisa e estendo. As nossas letras que nós temos, as letras atuais, A, E, I, O, U, já mudou, tá? É A, E, I, U, O. Sabe por quê? Porque nós falamos para fazer a Revolução Industrial. E os cachorros que tem aqui nos impediram de fazer a Revolução Industrial. Porque como eles são herdeiros da mentalidade da lembrança dos mortos, os filhos de Caim, os cães, eles nos impedem de fazer muita coisa aqui. Nos impediram de fazer uma revolução industrial em São Paulo. Em muitos lugares do Brasil. Mas já estão descobrindo que vão virar churrasco pros tigres malandro. Os tigres da Ásia. Ou se você quiser chamar mongóis, chineses, japoneses, vão virar comida. Já entenderam já. Porque a revolução industrial é inevitável. Jogaram para lá, agora o mundo vai viver uma era chinesa. Vocês vão chorar na era chinesa, viu? Os chineses vão mandar em tudo aqui. Porque a Revolução Industrial é uma das nossas, não é uma das deles. Vocês entregaram uma das nossas para eles, porque esses cachorros nos impediram de realizar a Revolução Industrial em São Paulo.
no Brasil, na América Latina. Eles impediram porque eles não querem passar por esse corporativismo. Eles querem o corporativismo sedentário, de Santo Eduardo, dado numa poltrona no sofá, sentado a assistir filme numa poltrona no sofá em sua casa. Uma vida sedentária, de Santo Eduardo sentado numa poltrona, sendo transformado em dólar, o santo da casa. Isso, as pessoas não entenderam que existe uma pirâmide social. E essa pirâmide social também tem o dinheiro de cada pirâmide social aqui. E o dinheiro, isso é o que eles fazem com a gente. E o que as pessoas conseguem fazer é pouco perante o tamanho da sociedade de controle que existe aqui. Tá? Tudo que vocês forem ler com SE, como Apocalipse, no final, no começo, no meio da palavra, SE é Santo Eduardo na codificação. Tá? Eduardo é pivô do processo. A catedral dele é pivô do processo aqui, ele é rei da Inglaterra. A Inglaterra transformou ele em rei por muitos motivos, para não tomar um gol dos grandes, porque o Eduardo representa muitos grupos, representa time grande. Tá? A educação representa time grande. Se vocês não quiserem falar o nome do Eduardo, podem falar em educação. A educação representa time grande, não representa time pequeno. É nação corintiana, meu. Então vamos lá, cara, as letras. Na codificação que nós temos, as letras que nós temos é uma pirâmide social. As outras que nós não temos, que a Federação Anarquista de São Paulo está compondo, está desenvolvendo, está estudando os vestígios, os arqueológicos, coisas, são letras sistemáticas, mas não são mais letras piramidais. Sistemas são os ciclos, né, e de outros, mas trabalham normalmente em ciclos, e a pirâmide social é vertical. Aqui nós temos as vogais são chefes de estado. As letras abaixo delas, as consoantes, são os membros das classes abaixo, ou das castas abaixo, a vogal, que é o chefe do estado. Então você na pirâmide social, de cima a abaixo, nós temos o chefe do estado, abaixo do chefe do estado nós temos o chefe religioso, abaixo do chefe religioso nós temos o chefe militar, abaixo do chefe militar nós temos a classe mercante, os mercantes, o chefe mercante. Abaixo dos mercantes nós temos os mestres artesãos. Abaixo dos mestres artesãos nós temos os camponeses. Então as letras, elas estão instituídas por eras, organizadas em eras, em estados que nasceram nessas eras e por classes sociais. Vocês já ouviram o Aurélio falar em isso? Algum livro didático falar sobre isso? Não. Mas nós anarquistas temos esse código, ele nos pertence e nós socializamos ele, pois é vontade de Santo Eduardo a socialização do conhecimento, pois essa socialização do conhecimento gera desenvolvimento e gera capacidade de libertação dos povos. A letra A, vamos falar, na era de Taurus, é uma forma correta de falar, sobre a regência de Taurus no planeta, surgem pirâmides no mundo inteiro, praticamente no centro do mundo inteiro, nascem pirâmides, até na Crimeia, na Ucrânia tem pirâmides, no Japão tem pirâmides, os maias estão aí, os egípcios, nessa faixa houve pirâmides no mundo inteiro. É regência de Taurus, nascimento de uma classe semita em vários lugares. Os semitas nasceram em vários lugares. Após começar a aprender a sepultar seus mortos, nascem os semitas. Tá? Essa regência começa a nascer pirâmides. A nomenclatura de coisa vai ser feita pela egípcia, pois a egípcia nos deixou muito mais dados sobre isso e é das pirâmides também mais antigas. Aqui nós, só voltando aquelas perdidas que nós dá aqui, nós somos uma turma que assistiu um processo aqui da divisão recebemos a comunicação grega, da divisão do mundo entre Zeus e Poseidon das águas e vimos algumas pirâmides das Crimeia, as pirâmides do Japão sendo devastada pelas águas. Nunca mais eu achei essas comunicações desses filmes. Agradeço aqui os Hare Krishnas, pois só na minha televisão eu recebi, não na televisão dos meus vizinhos, mas na minha, a comunicação dos filmes Hare Krishnas, dos desenhos Hare Krishnas. Os Krishnas estão me mandando sua comunicação. Eu não sei como vocês fazem para pôr essa espaçonave aqui, essa lua aqui para chegar na minha casa, para passar essa comunicação de Krishnas e dos seus.
Mas a visão ocidental, pelos filmes de vocês, é diferente da visão de vocês. Vocês sabem muito bem disso. Criança que põe a terra na boca é problemático, gera problemas, e vocês têm isso como uma coisa abençoada, pois Krishna tinha o céu em toda a sua boca, né? Tinha o cosmos em toda a sua boca. Nós entendemos isso. Obrigado por terem enviado as comunicações, como nós agradecemos a Turquia, como nós agradecemos os gregos, que não é pelo computador que chega isso, vocês chegaram pelo canal livre, pelo canal aberto, e só espaçonaves nessa Matrix são capazes de passar isso, acoplar aqui e passar essa comunicação. Não existe outra forma, porque a cidade é sistema, a cidade não é um sistema natural, e nós estamos na era das metrópoles, nós estamos na era de Aquário. Obrigado. Voltando lá. A era de Taurus, nasce pirâmides no mundo inteiro. A letra A simboliza a pirâmide, também simboliza o nome de Amon-Ra. Então, quando você escreve a letra A, também é de Amon-Ra. As pirâmides de Gizé, 3A junto, ou pode ser abreviado o N no meio, de nação de filhos dela, é Ana. São as pirâmides de Gizé. Mas a letra A praticamente é a denominação por mais alto panteão do Egito, que é o faraó, que no caso Amon-Ra é um dos faraós do Egito. Abaixo do faraó é a letra A, é a letra B, é a letra de Bastet, a letra de uma sacerdote do Egito. Para muitos sacerdotes, inclusive da sociedade alternativa. Eu não gosto do nome sociedade alternativa, porque as pessoas não aprenderam a ler. Sociedade alternativa, nativa, nativos e alter. Alter aqui a codificação do dicionário Aurélio já falou de pessoas do alto, mas não é. Alter é de alterados, alternados, alterados, nativos modificados. Estão falando alternativa é intervenção de fora do planeta. Intervenção sobre populações, intervenção sobre povos colonizados. Eu não gosto do termo alternativo por causa disso. Eu aprendi a ler. Eu quero que vocês que escutem esses meus vídeos aprendam a ler também, para além da dominação dos dicionários e das comunicações oficiais. Porque só é possível globalização, só é possível unificar o mundo com essas comunicações que estão aí. Gente, estudem os 5 maiores polos de comunicação do planeta, as 5 maiores redes, historicamente, mídia que tem, tá? As maiores, vou falar, tem 5, tem até 10, mas elas estão aí para gerar uma única forma de se pensar, uma forma igual de se pensar. Nem metade da história que eles dizem que para nós que aconteceu da forma que aconteceu, nem metade. Nem 30%. A maioria disso é construção, tanto de ligas religiosas que têm consigo o passado e dominam o passado, como aqueles que dominam a manipulação do passado. Vamos avançar. A letra C, abaixo de Bastet, representa a letra de um clã militar, de centurião. Centurion. Lembra de Orion? Orion é um centurião, são os militares. Essa denominação para o militar daquela época. A, B, C e D. Né? O D é a letra para uma classe mercante, para um mercante muito famoso na época do Egito, que chama Damion. Damion era um líder dos mercantes locais no Egito. O seu nome também é um nome hebraico, ele tem famílias hebraicas, mas ele também é filho de famílias egípcias. Ele é um filho mestiço, por isso ele é uma aliança já naquela época, entre egípcios e hebreus. Então é o nome de Damion. Tem as letras abaixo do D, mas foi nos tiradas em nosso dicionário. Também tem as letras depois que foram tiradas na era de Ares, que é a era posterior, que é a era dos reinos. As letras abaixo da letra D é a própria estrela que é conhecida como estrela de Davi, que é a estrela de Eber. Não é a estrela de Abri, é a estrela de Eber, é a estrela dos hebreus. Né, de um patriarca dos hebreus, por tabela, estrela de Abel, das abelhas, tá, das cooperativas, de uma outra forma de se pensar, uma estrela de camponeses. Mas nesse grupo, ela foi dada pelos construtores dos hebreus que estavam construindo as pirâmides, de seus artesãos, que representam no Egito uma forte classe artesã.
no Egito. Então, nos artesãos, de vez daquele realmente da estrela, ela é usada em muitas arquiteturas da cidade, aqui nos prédios antigos de São Paulo, tá? O símbolo tá ali, é um V e com um V também invertido, um oposto ao outro. Não tem os cortes horizontais que formam a estrela de Davi. Essa é a estrela, mas é o mesmo símbolo, a mesma denominação. Porém tem uma aliança entre egípcios e hebreus aí, tá? Tem também uma outra letra abaixo, que simboliza a classe camponesa no, no Egito. Beleza, turma? Representa a classe camponesa no Egito. Estou virando umas páginas aqui, que são dos estudos que nós temos feitos sobre as letras. Aí você, na era de Ares, surgem reinos no mundo inteiro. A regência de Ares é uma regência de reinos. Esses reinos são heliocêntricos, são organizados em sociedades, círculos concêntricos. É o Sol na Terra. Eles vão falar que o rei, herdário do Egito, isso, vão falar que o rei é o deus Sol local, tá? Ele é próprio Deus encarnado. Então a letra E, também é a letra do radical Ed, também na unificação da Inglaterra, Eduardo. Eduardo, seu sonho é o sonho dele, o Reino Unido, unificar todo aquele território. Depois esse sonho é ampliado para uma Europa unida, e a Inglaterra trai esse sonho na atualidade ao fugir do euro, que leva o E de Eduardo, o E de Europa. Europa é eu de roupa, eu adâmico envergonhado com vestindo minha roupa, onde aconteceu uma revolução têxtil maior do mundo. Então eu de roupa é Europa. Aprendendo a ler, gente. Tem que aprender a ler. Tá? A letra E. Para Ed, o seu clero é muito horizontal no cristianismo. São as famílias cristãs. O termo família é termo base de Estado e base de Estado religioso nessa regência dos reinos, porque as famílias são base dos reinos. E no cristianismo a família é a instituição mais ampla. Padre é pai, madre é mãe. A igreja é uma instituição de famílias, tá? Abaixo do F está o G de guardas do castelo. É uma pirâmide social, mas organizada não como pirâmide, mas como referencial ainda de pirâmide. Abaixo da guarda tem a classe comercial. Quem é a classe comercial da época? São chamados na Europa de homens livres. Os homens livres é uma classe mercante da época. Você abaixo da letra H, que também foi nos tirado, é o SC. Ou também pode ser usado na sua transformação para a clave de Sol, que ela é usada como E porque ela está abaixo desse clã de E. Ela faz parte dos ciganos. Os ciganos eram os artesãos da época. Então a clave de Sol é uma das letras tiradas do nosso alfabeto mundial, inclusive, tá? Os ciganos. Abaixo dos ciganos estão dos artesãos da época, tem uma classe camponesa, que foi também tirada por ser também uma classe insurgente na época, que é a C cedilha. A C cedilha nada mais é que um símbolo camponês, a foice. Devido às insurreições e às perseguições, eles tiraram a C cedilha das letras, mas é usual na nossa cultura brasileira, portuguesa, porém ela foi retirada do alfabeto, mas ela fica aqui. Então, nós temos uma pirâmide social, 1, 2, 3, 4, 5, com 6 letras. Porém, abaixo da letra A na era de Taurus, abaixo da letra E na era de Áries, você tem retirada quatro letras, 2 de cada estado, que representam a classe camponesa e a classe artesã. A letra E, se vocês já aprenderam E de Ed, esse nome é novo, foi dado ao passado. A letra E nada mais é que um castelo, nada mais é que uma coroa, nada mais é que o símbolo do rei, que o símbolo do tridente de Poseidon. Por isso Jesus Cristo é filho de Maria, filho das águas, filho do mar de Maria, filho de navegadores, filho de pescadores da ordem de Pedro.
Então o tridente representa Poseidon, representa os reinos na Terra. Mas como tem reino na Terra aqui, é o que o cristianismo fez. Né? Então são os reinos da Terra. Os peixes são multiplicados. Vamos avançar. Depois, na Era de Peixes, o que surge na Era de Peixes? E o maior símbolo da Era de Peixes é o obelisco, que já existia na Era de Touros no Egito. Porém, a letra I nada mais é que um obelisco. Que na era cristã, o próprio cristianismo, e já existiam outros impérios na época, mas o cristianismo leva esse título de império. Tá? A letra I é o império, é o imperador. Acontecem imperadores na Era de Peixes. Conversão dos romanos e todas as histórias que estão aí para vocês estudar. Não, senão eu vou querer me ater aos fatos, que eu posso me perder na historicidade, vou me perder na linearidade do tempo. E a mentalidade anarquista é uma mentalidade de caos. Ele é perdido no tempo e espaço porque ela é uma mentalidade de analogia, uma mentalidade comparativa. E a gente tem uma outra coisa que é da educação, que é uma ação descritiva, mas isso já é do Eduardo. A ação descritiva não é de Ana. A ação descritiva é o que mais tem nas televisões e nos jornais, já perceberam? Mas isso é do Eduardo. Vamos abaixar? Abaixo da letra I estão abaixo do imperador, o governante, estão a classe religiosa. É a letra J dos jesuítas, das ordens jesuíticas, da ordem de Jesus. Beleza? Essa é a letra J. No grupo abaixo do religioso estão os grupos militares, tá? A letra K. A letra K significa clã. E KKK são os 3 exércitos unidos: aeronáutica, marinha e exército. É o clã militar. Beleza? Isso que é o K. KKK também é o clã da cruz dos crustáceos. Né? Porque o crustáceo é um que pouco se mistura, ou nada se mistura, tá? Depois, eu não vou falar aqui de biologia, mas quem quiser estudar, procura aí, porque os crustáceos são dos animais mais antigos do que da coisa, que ele vem das águas, mas ele permanece fiel, ele volta às águas, mas ele vem para a areia e volta. Ele sempre é fiel ao mar, ao oceano, ao mar. Do mar ele vinha, ao mar ele ia, Maria. Lembra que o mar, o oceano, antigamente não existia diferenças de nomenclatura, essas não, como nós temos na atualidade, esse discernimento que mar e oceano praticamente eram a mesma coisa, mas depois com o crescimento do mapa no mundo inteiro, as pessoas entenderam que são nomes diferenciados. Tá? Então na era edêmica, que era uma era câncer, é sob a regência de Câncer. Tá? Vamos avançar. De Câncer tem mãos de tesouras. Nossa, o correto seria nesse momento a letra U, mas nós perdemos, porque vou falar logo depois, U e O trocam de lugares, tá? Nessa atualidade, das comunicações. Porque nós tentamos fazer aí O, mas nós perdemos por O. E eu vou falar sobre isso no finalzinho, falando U significa união global. O mundo será unificado na era de Aquário. A ONU já está aí, a Unasul, o Mercosul, o euro já está aí, tá? E agora na era de Aquário tem 2.000 anos agora de era, o mundo vai estar unificado em esses 2.000 anos. Abaixo o clero que nós temos nesse mundo é o V. O V significa vanguardas, vanguardas mundiais. Essas vanguardas elas são midiáticas. Tá aí a Anonymous, tá aí a internet, tá aí os youtubers, beleza? São vanguardas, mudou, pluralizou, multiplicou. Por isso a gente consegue fazer esse vídeo. Nós temos abaixo das vanguardas o VW, que é um símbolo de uma organização dos ômegas, uma organização militar, também dos Windows, ou janela. São também pode ser chamados de iluminados, tá? Que são a turma do W, do Windows. São vanguardas, depois eu vou ler todos juntos, tá? Depois você tem na zona comercial o X de piratas. Já está dito, já estava escrito, já estava previsto que a pirataria dominará o mundo, não tem mais direito autoral, tá? Por isso está o X do tesouro, que guarda o tesouro, tá? As artes, o X pode ser chamado de xisto. Também temos outros, procura aí no dicionário os nomes com X que você ache pertinente, nós já achamos nossos.
tá? Porque isso é um xadrez também. Tem um jogo de xadrez mundialmente acontecendo, de muito mais do que 2 jogadores, que 4 jogadores ou 8 jogadores. Joga um xadrez com 4 jogadores pra você ver como que faz. Tem que fazer alianças. Joga de 8 pra ver, joga com mais. Abaixo você tem o Y, que representa uma classe artesanal. Também os Yankees e sua revolução industrial. Você tem os camponeses abaixo, ou no campo, mas os americanos nesse momento só fazem zonas de guerra, só puteiro de guerra, tá? Esse é o momento que não está aqui, mas ele vai ser ampliado depois, essa guerra vai multiplicar de uma forma triste que eu não queria estar no futuro nesse momento. Não queria mesmo. Nossas letras são uma codificação religiosa. A letra O, também prevista para a era de Capricórnio. Ou não, desculpa, eu troquei, né? Lembra que eu troquei o Io? Falei o U primeiro, agora eu vou falar o. Bom, vocês podem fazer a leitura ao contrário, mas não foi mais assim, já está alterada. Capricórnio é o antigo deus da carne, um regente. A cruz, lembra que no meio da cruz, em 25 de dezembro, no hemisfério sul do planeta, lá na Antártica, o Sol para no meio da cruz. Então você tem uma cruz com O no Cruzeiro do Sul, para com o Sol para no meio. Então tem a crucificação se mostra no planeta como um fenômeno existente que veio aqui para ficar nesse planeta, que é 25 de dezembro. Esse símbolo é maior, muito mais forte do que a gente. Então Capricórnio também, ele é o chefe dessa cruz zodiacal, onde que ele dita, o organicismo é um organicismo político, tá? A Capricórnio é uma deusa orgânica, uma deusa uma deusa da carne. Se você vê os símbolos satânicos, que o pessoal fala que é satânico, satânico para nós é o nome de Santa Nanica, Santa Pequenininha. Não é de santo grande, não, é de santo pequeno. Mas vamos lá. O O significa organicismo. O P, o clero, é de partido. Os militares é o Q de quartel. O comércio é o R de revolucionários. A burguesia, para quem sabe, sempre foi uma classe revolucionária ao ponto que eles fizeram derrotar outras classes. Está aí a revolução burguesa até hoje em todos os seus pilares, principalmente na burocracia, que é um dos seus pilares que eles tentam mexer, que eles criaram, que pisa no próprio pé deles. Já pensou um pilar pisar no pé? É assim mesmo a dor que eles sentem por ter criado isso. Na classe artesã estão os soviéticos. Soviético, porra, a gente aprende a ler. Conselho é conselho popular mesmo, mas é só velhos. Vamos falar o mestre Cebolinha que fala helado de propósito? Só velhos, soviete, sovieto, só velhos, só velhos, só velhos, soviete. Aprende a falar errado um pouquinho, porra, para aprender a ler tem que aprender a falar errado também. Tá abaixo da letra S, o que seria os camponeses, estão a letra T, de trabalho. Não de trabalhador, de trabalho, porque trabalhador é quem trabalhador. Quem trabalhador ou é membro da classe médica ou é um cara que realiza torturas. Então vamos ler tudo junto. Na era de Taurus, a letra A, Amon-Ra, Bastet, Centúrio, Daimon, Eber e eslavos. Lembra que tem eslavos, escravos é um nome trocado propositalmente, porque escravo é quem é cravado na cruz, são os escravos dos romanos. Eslavos são os escravos do egípcio, e quando sai lá no exército de Anatólia, nos exércitos que vão junto com os hebreus, vão subir para lá, vão passar do Mar Negro, vão se estabelecer na Rússia. São eslavos. Os eslavos já são escravos que foram escravos dos egípcios e também posteriormente escravos dos romanos. Também foram. Por isso que tem essa troca aí. O Coliseu foi construído por eslavos, e entre esses eslavos estavam hebreus, também foram escravizados pelos romanos. Então a letra E, Ed ou Eduardo, F de família, G de guarda, H de homens livres, S de ciganos, mas esse S ele é a clave de sol, tá? Porque são os ciganos, os artesãos na época dos reinos.
E a C cedilha de foice camponesa, de camponeses. É só escrever camponeses com C cedilha que o professor vai te expulsar da sala de aula. Porque era assim que escrevia antes. Até a censura tirar. Aí você tem uma era, daí essa passou a era de Taurus, era de Áries dos reinos, a era de Peixe, era imperial. E de Império, G de Jesuíta, Império Jesuíta, vamos ler então, fica Império Jesuíta do clã das leis matriarcais das nações. Beleza? Porque IJKLMN, eu pulei isso aqui quando falou para o I é o Império, o J é Jesuíta, o K é o clã militar, o L é de leis, tá? Nesse momento imperial começa leis para regular tudo, cara. Os escritórios crescem no mundo inteiro. Essa são uma turma que vai ser pai da tecnocracia. E nas artes, as mulheres que faziam a maioria dos artesanatos nesse momento, tá? As mulheres são base da indústria em todos os lugares. É porque elas, como a história já sabe, era uma força de trabalho mais barata. Então o M também de matriarca, tá? De mulheres. E N de nação. Nação é o direito dos nascidos. Isso que é nacionalismo, direito dos nascidos. Nasceu aqui, ganhou documento aqui, isso aqui tudo te pertence, mas nada te pertence. Alguém nunca viu essa história? A nação é isso é nosso, isso não é nosso. Nós é os trouxas do processo. Tá bom? Só nacionalista é quem acredita no outro. Seria o O. Vou ler o O porque isso, quem Stalin e quem recebeu essa tabela aqui, quis se adiantar o processo, quis industrializar para poder vencer os tigres asiáticos, ou seja, os orientais, e perderam. Então, OPQRST, Organicismo Político dos Quartéis Revolucionários Soviéticos dos Trabalhadores. Reconhecem isso? O stalinismo praticou isso grandão. Tentaram a industrialização, mas perdemos. A industrialização tinha que acontecer no centro do processo, como previa Karl Marx, mas não aconteceu. Então, o O passa ao final e o U volta para era de Aquário. Então, União UVWXYZ, União das Vanguardas Windows, do xadrez Yankee nas zonas de guerra. Parece semelhante isso com algum filme ou reportagem? Pois é essa codificação, e ela já estava dita há muito tempo. Porém, isso aqui é novo, mas foi levado para o passado, porque nós temos ligas religiosas. Essas ligas religiosas levam para o passado. Então as letras estão divididas primeiro pelas vogais e as consoantes abaixo, diferente do processo que eles fizeram sequencialmente as letras para enganar e para tirar isso da população. Por quê? Isso aconteceu na Revolução Industrial na Inglaterra, porque quando os trabalhadores estavam ascendendo ao poder econômico, quando Santo Eduardo fez a unificação. Vamos voltar à história então de Santo Eduardo, que é mais fácil para falar. Santo Eduardo vivia em meio às insurreições camponesas. Os monastérios estavam sendo atacados. Ele foi lá para conversar. Vamos lá conversar. Ele falou para os monasterianos: basta você socializar o conhecimento que você tem para os plebeus, que os plebeus vão aceitar a sua casa e vão defender. A sua religião vai crescer. Isso vai gerar desenvolvimento. Basta para isso você socializar conhecimento. Com essa medida do Eduardo, só transformou a Inglaterra no maior império do mundo. Socializar conhecimento levou a Inglaterra à Revolução Industrial. Porém, quando os plebeus estavam ascendendo a esse conhecimento, a burguesia estava cada vez mais rica, e a burguesia rica comprava as vagas na escola, e quando a burguesia começa a ascender o poder, derruba na França e acende o poder na Inglaterra, ela começa a ditar o que é para ser dito ou não dito nas escolas. E ela tira essa tabela aqui, que é a tabela de Santo Eduardo, que é essa codificação das letras de Santo Eduardo. Ela tira isso, coloca essas letras da forma, essas letras decodificadas, porque os trabalhadores, para eles, só tem que ser funcionais. Os trabalhadores não podem ser outra coisa além de funcionais, a executar funções. E essas letras, elas são perigosas, essa tabela é perigosa, porque os reis e a nobreza e os religiosos são classistas, eles sabem que são um grande diferenciado dos trabalhadores e dos pobres. Então essas letras mostram que as letras existem classes sociais e que elas são símbolos das classes sociais. Ela está muito mais ampliada hoje, existem muito mais classes sociais do que essa. Mas essa é uma primeira codificação feita na Idade Média.